Que os clubes de futebol de ponta do futebol são milionários, a gente já sabe. Agora, quando olhamos para as gordas receitas que eles geram, pensamos: como eles ganham tanto dinheiro? Como um clube como o Flamengo, por exemplo, que tem a maior folha salarial do Brasil com 36 milhões de reais por mês, consegue pagar seus jogadores? Saiba agora como os clubes de futebol ganham dinheiro. Lotar a própria casa é uma satisfação e um dos maiores objetivos dos clubes em cada jogo. E não é só pela festa, mas também pelo dinheiro. A lógica é bem simples: quanto mais pessoas presentes, mais o clube arrecada. Só que em 2020 e 2021, com a pandemia da Covid-19, essa arrecadação despencou. Acostumados com faturamentos milionários no ano de 2019, os times buscaram repetir o sucesso no ano seguinte. Mas a gente já sabe no que deu, né? Deu ruim. Vou te mostrar alguns exemplos. O Flamengo, por exemplo, arrecadou 96,9 milhões de reais em 2019 e buscava lucrar 105 milhões em 2020, mas viu a receita fechar em 22 milhões de reais nos 7 jogos disputados antes do início da pandemia. O Alvinegro da capital paulista foi o segundo clube que mais arrecadou com bilheteria em 2019. O Timão fechou o ano com uma receita de 61 milhões de reais e esperava lucrar 71 milhões no ano seguinte. Não chegou nem perto disso. Com os jogos que receberam público antes da pandemia, o Corinthians lucrou apenas 7 milhões em 2020. Um dos clubes mais saudáveis financeiramente, o Alviverde paulistano lucrou 45 milhões de reais com a venda de ingressos em 2019. Um ano depois, porém, o Verdão faturou apenas 7 milhões de reais. Cotas de transmissão. Por muitas vezes você assiste de graça os jogos, mas as empresas de comunicação gastam muito dinheiro para poder transmitir os jogos de futebol. Por essas transmissões, os clubes brasileiros recebem tanto da TV fechada quanto da TV aberta. A renda varia de acordo com cada clube e os valores são altíssimos. As cotas por exibição existem desde a edição do campeonato de 2019 e há um valor global de cerca de 216 milhões de reais para distribuição por exibição na TV aberta e outros 117 milhões na TV fechada. Geralmente as equipes liberam espaço nos seus uniformes e centros de treinamento para patrocinadores que queiram investir no clube. Rende uma boa graninha e ajuda na contratação de jogadores e no pagamento dos boletos. Além dos patrocinadores, a venda de produtos licenciados pelo clube também é uma grande fonte de renda, visto que vendem em diferentes mercados. Premiações. Uma boa temporada para as equipes também resulta em alguns milhões nos cofres. Os clubes que terminam o campeonato nacional garantindo acesso para a competição continental, como Libertadores ou UEFA Champions League, garantem um dinheirinho apenas por se classificarem. As federações pagam ainda por títulos, o que acaba se tornando uma grande fonte de renda para os clubes. Um exemplo disso é o Palmeiras, que lucrou 36 milhões de reais com a campanha no Campeonato Paulista de 2020. Negociações de jogadores. Chega a ser estranho pensar venda de pessoas, né? Mas é isso que acontece com os atletas, e não só no futebol, mas na maioria dos esportes. E as cifras são assustadoras. Para termos uma ideia, o jogador mais valioso do mundo no momento da gravação desse vídeo é o Kylian Mbappé, com um valor de mercado de 160 milhões de euros, cerca de 820 milhões de reais. Porém, os clubes só recebem essa quantia quando um atleta é negociado antes do fim do contrato. Quando um contrato acaba, o jogador sai sem custos nenhum. A contratação mais cara da história foi a de Neymar Júnior do Barcelona, da Espanha, para o PSG na França, que custou cerca de 222 milhões de euros para o clube francês. Essa transferência aconteceu em 2017 e até hoje não vimos outra negociação com valor maior ou parecido com esse. E como funciona a negociação? Na prática, um jogador tem um contrato com o clube. Geralmente são cerca de 4, 5 anos de vínculo. Caso o atleta receba uma proposta e queira sair antes do fim do acordo, o time interessado paga uma compensação financeira ao clube detentor do atleta. Porém, tanto o clube quanto o jogador precisam aceitar a proposta. Mesmo que o jogador queira sair, o clube precisa gostar do acordo. Caso contrário, o atleta permanece no clube. O que é bem diferente quando o atleta está em fim de contrato, por exemplo. Em 2021, vimos um dos episódios mais marcantes do futebol sobre a renovação contratual. Lionel Messi, um dos maiores jogadores do mundo e o maior futebolista da história do Barcelona, não renovou com o clube catalão após 17 anos de lealdade. Isso profissionalmente. Contando com as categorias de base, o argentino estava no clube desde os 13 anos.
Segundo o presidente do Barcelona, Joan Laporta, clube e jogador chegaram ao acordo, mas a precária situação econômica do Barcelona e as regras salariais da La Liga, entidade que organiza o campeonato espanhol, impediram que Messi se inscrevesse para a próxima temporada. Por isso, com seu contrato no fim e sem um acordo de renovação, o argentino deixou o clube sem custos de transferência. Dessa forma, o PSG aproveitou a situação para contratar Lionel sem ter que arcar com uma compensação financeira ao Barcelona, que na época seria de 80 milhões de euros, o valor de mercado do atleta. Sabia que você também pode ganhar dinheiro investindo no futebol? Saiba como no próximo episódio. Nos vemos lá!